A ideia de progresso, parece que a gente já nasce com ela, não é mesmo? Aquela sensação de que o futuro vai ser de alguma forma sempre melhor que o passado. Mas de onde é que veio essa crença tão forte? Nesta nossa análise, vamos justamente seguir o rastro dessa ideia desde as suas origens mais antigas até chegar nos dias de hoje, tudo com base no material de origem. Pois é, a grande pergunta é essa. Como é que essa noção de um avanço contínuo se tornou um dos motores do nosso mundo? Para a gente conseguir entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para uma mudança fundamental na maneira de enxergar a própria história. Olha, por muito, mas muito tempo mesmo, a visão que dominava era cíclica. A história era tipo uma grande roda, sabe? Girando em ciclos que sempre voltavam para o começo. As estações do ano, a vida, a morte, tudo se repetia. Até que surge uma ideia que, nossa, vira tudo de cabeça para baixo. A de que a história não é um círculo, é uma linha reta. Ela tem um ponto de partida claro e um destino. E essa simples troca de um círculo por uma linha é basicamente a certidão de nascimento do conceito de progresso. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. A fonte que a gente analisou argumenta que essa visão linear da história, essa sementinha do progresso, tem suas raízes bem fincadas na fé judaico-cristã. A crença de que a história tem um propósito, uma direção, acabou se tornando a espinha dorsal de todo o pensamento ocidental. E o impacto disso foi gigantesco. De acordo com o material, essa forma de ver o mundo não moldou apenas a fé, mas serviu como um verdadeiro motor para todo o desenvolvimento tecnológico e cultural do Ocidente. A noção de que a humanidade tem um papel ativo, de que precisa construir e melhorar o mundo, nasceu daí. Só que essa ideia não ficou parada no tempo de jeito nenhum. Com a chegada do iluminismo ali pelos séculos 17 e 18, o conceito de progresso passa por uma transformação radical. Ele meio que se desconecta das suas raízes religiosas para assumir uma cara totalmente nova. O ponto de virada é este aqui. A fonte da verdade sobre a realidade mudou. Onde antes estava Deus como explicação para tudo, agora entram a natureza e a razão humana. O progresso continuou sendo o objetivo, claro, mas a ideia passou a ser que ele seria alcançado só pelo esforço humano, pela ciência e pelo conhecimento. E a partir dessa grande ruptura que surge o que a nossa fonte chama de o mito do progresso. É como se fosse uma fé secular, sabe? Uma convicção quase religiosa na melhoria contínua. A crença de que o amanhã vai ser, por definição, superior ao hoje. E essa nova fé se apoia em alguns pilares bem fortes. Primeiro, mais conhecimento gera automaticamente um futuro melhor. Segundo, a ciência e a tecnologia estão aí para nos libertar e realizar todos os nossos desejos. E por fim, um ponto bem forte. Essa evolução é tão natural, tão inevitável, que ir contra ela seria como lutar contra a lei da gravidade. A análise da nossa fonte vai ainda mais longe. Ela mostra como essa crença no progresso deixou de ser apenas uma ideia solta para se tornar um verdadeiro sistema ideológico que ela chama de progressismo. E aqui a coisa fica mais séria. Não é mais sobre esperar o progresso acontecer, mas sobre agir ativamente para transformar a sociedade nessa direção. A definição que a fonte nos dá é bem específica. Progressismo seria um sistema de crenças que aposta todas as fichas no conhecimento humano como a grande ferramenta para nos libertar de todo e qualquer mal. É, no fundo, a promessa de uma utopia, de um paraíso construído aqui na Terra pela nossa própria razão e ciência. E aqui estariam os dogmas, ou seja, as crenças centrais que a fonte atribui a essa ideologia. Ideias como a de que o coletivo é mais importante que o indivíduo, ou que a linguagem não apenas descreve o mundo, mas tem o poder de construir a realidade, são os pilares que sustentam esse sistema. E como colocar esses dogmas em prática? Bem, a fonte aponta para 3 ferramentas principais. Primeiro, a redefinição das normas sexuais. Segundo, um controle sobre o que pode e o que não pode ser dito. E terceiro, uma forte presença no sistema educacional, para moldar as novas gerações. É claro que uma ideia tão poderosa assim não ficaria sem críticas, né? A próxima parte da nossa análise mergulha justamente nos limites e nas consequências que a fonte atribui a essa visão de mundo que a gente acabou de ver. E essa citação resume bem o argumento central da crítica. A fé de que o progresso é inevitável, de que é uma força da natureza, não seria um fato científico, mas sim um artigo de fé. Ela funciona como uma grande história que dá sentido ao mundo moderno de uma forma bem parecida com a de uma religião tradicional. A análise reconhece os avanços materiais, isso sem dúvida. A qualidade de vida melhorou em muitos aspectos, é inegável.
No entanto, o ponto levantado aqui é que os problemas mais profundos da existência humana, as grandes questões, continuam sem solução. Essa busca por um paraíso na Terra através do progresso é vista como uma busca por algo que, no fim, é inalcançável. E este slide mostra o que a fonte aponta como a consequência final disso tudo. É como uma reação em cadeia, um efeito dominó. Começa quando se abandona a ideia de uma verdade absoluta. Como consequência, a sociedade se fragmenta. Depois, o indivíduo perde seu senso de identidade. E, no fim, a própria vida corre o risco de perder o sentido. E agora, para fechar o círculo, a nossa análise retorna ao ponto de partida. Vamos ver um contraponto que busca resgatar a ideia de progresso, mas dentro daquela sua estrutura original, a primeira que a gente viu. Nesse ponto de vista, a ideia de progresso é recuperada. A fonte afirma que o progresso é, na verdade, parte central da visão cristã, por meio do que se chama de mandato cultural, ou seja, seria a tarefa dada à humanidade de cuidar, cultivar e desenvolver o mundo. Aquela imagem da história começando num jardim e terminando numa cidade simboliza justamente esse desenvolvimento. Só que aqui a distinção é crucial. O progresso teria duas dimensões. O material é visto como importante, claro que sim, mas o progresso espiritual, o desenvolvimento interior da pessoa, esse é considerado essencial. Sem ele, todo avanço material acabaria perdendo seu significado mais profundo. Para concluir essa parte, a fonte traça uma distinção bem clara entre o que ela define como cristianismo progressista e a sua própria interpretação bíblica. Como dá para a gente ver na tabela, as diferenças centrais giram em torno da autoridade das Escrituras, da visão sobre a natureza humana e, claro, do papel de Jesus. E a gente termina com essa provocação que fica no ar. Se o progresso não é uma força automática da natureza, mas sim uma ideia com uma história complexa, cheia de reviravoltas e consequências, a pergunta que fica é: o que ou quem deve guiar as nossas escolhas sobre o futuro? Uma questão fundamental para se pensar.